Conta, Marco. Glaucio, uma pergunta que muitos empreendedores fazem, né? É a questão da instalação de empresas. Eu pergunto por quê. A senhora passou quatro mandatos dentro da Câmara Municipal. Uhum. E muitos se perguntam por que as empresas ficam se instalando em Cravinhos ou nas cidades ao lado e não se instalam em Ribeirão. Recentemente o prefeito comentou que é por uma questão burocrática que isso acontece. O prefeito ele tem a caneta na mão. Ele pode muito bem, né, fazer as suas articulações para alterar isso para que as empresas venham para cá. Uhum. Existe alguma força oculta atrás de tudo isso que impede que faça com que as empresas se instalem, por exemplo, em Cravinhos? Por exemplo, a Amazon está se instalando lá, a Shopee está se instalando lá, no Mercado Livre se instalando lá. Eles tentaram vir para Ribeirão Preto, mas falaram, não, Ribeirão Preto não dá. Que força é essa que impede que os prefeitos ou até a Casa Legislativa tome uma atitude, cria Pra uma desregulamentar. desregulamentar, fazer derrubar algumas leis para que essas empresas se instalem aqui. Existe alguma força por trás de tudo isso que impeça isso ou não? Olha, eu desconheço, né, que tenha algum. Eu sei que dá uma guerra, né, uma guerra fiscal entre os municípios, cada um querendo dar mais benefícios para atrair empreendedores, empreendimentos, né, para o seu município. E essa guerra fiscal, ela acontece não só nos municípios, mas nos estados. Uhum. Isso é um fato. Agora, aqui em Ribeirão Preto tem uma dificuldade muito grande, né, em algumas secretarias para habilitação, para legalização de alguns negócios, é uma coisa absurda. Uhum. Absurda. Então, a gente tem alguns entraves legislativos, né, de leis que foram. A gente teve uma história em Ribeirão de leis encomendadas, né, leis que foram criadas para beneficiar algum segmento em detrimento de outros, algum empreendedor especificamente, dentro de um segmento em detrimento de outros. Então, a gente tem no município, sim, em Ribeirão Preto, essa característica. Nós temos muitas leis que são verdadeiras pegadas, né? E aí vão criando, né, essa reserva de mercado, de espaço, em que outros não conseguem chegar. Mas como isso foi feito, isso é tão, assim, é tão subjetivo, só quem lida no dia a dia que conhece. Às vezes um vereador não tem essa... Se ele tem uma ligação com o setor, no setor de planejamento, ele tem um bom entrosamento ali com os técnicos, ele conhece, né, tal lei, e aí ele tal dificuldade, aí ele propõe uma alteração naquela lei, né? Se ele tem lá no setor de administração, na Secretaria da Fazenda, aí ele vai descobrindo, é como desarmar uma bomba. Né? Na verdade, você tem que desarmar um monte de pegadinha de coisas que foram criando, né? Uns jabutis aí que você fala, não acredito. Eu propus, né, no setor de construção civil, propus uma lei a pedido de empreendedores da construção civil, porque tinha uma questão ilógica. Ilógica. Eu falei, nós não vamos investir mais, nós estamos cansados. Não vamos investir mais. Estou indo para fora. Consegui? Não consegui. Eu não consegui. Sabe, não dava, não entendia aquela cabeça fechada, aquela mente fechada, sabe? Não, tem que ser assim. Sabe, foi ensinado assim, tem que ser assim, mas vamos pensar diferente. Aí você traz outros municípios, é assim, ali é assim, vê outros modelos. Olha, mas eu vou te falar, Ribeirão é uma cidade que eu percebo que tem uma situação assim de um apego, sabe, em algumas questões, né, do que já tem, do que que já pensou e discutiu, não vamos mudar. Opa, como assim? Né? Nós mudamos tanto. Da pandemia para cá, é outro mundo que a gente vive. É outro mundo. Então, como a gente não pode mudar? Então, tem uma resistência a algumas mudanças que é uma coisa assim, é desgastante, sabia? Mas tem que ter. Por isso que eu sempre gostei muito de trabalhar ouvindo quem é da área, sabe? E não adianta uma pessoa, o Marco traz para mim lá uma demanda do segmento dele, que nossa, me convence daquilo, porque você
tem a sua verdade. Mas eu tenho que ouvir o outro, eu tenho que ouvir o terceiro, eu tenho que ouvir quem está atrás do balcão também, Uhum. quem está dos dois lados do Sim. balcão, Às sabe? vezes Para colocar para se poder. conversarem, para chegar É, num acordo. porque senão você propõe uma lei, se você também não tem o acordo do outro, ele vai lá, porque toda lei que se propõe, né? Aqui eu estou falando, acho que eu nunca mais vou ter ser vereadora em Ribeirão Preto, hein? Mas você propõe uma lei, você aprova lá entre os seus pares, né? Aí vai para um setor da prefeitura que vai analisar aquela lei. Se você não conseguiu conversar com as pessoas, já vem a canetada para vetar a lei, entendeu? Então, é uma construção. Isso eu aprendi, né? Apanhando muito, né? Apanhando muito, mas é importante. Às vezes você tem que se munir de muitos argumentos, você tem que munir de muitas experiências de outros municípios, é para construir esse consenso, para desarmar. Mas Ribeirão Realmente tem um entrave. tem um entrave. É. E às vezes, olha, só quem está ali, ou quem passou, falar, mas você pega a lei assim, você fala, não é possível. Aí o burocrata, ele fala assim, não, mas está na lei. Eu nem concordo, mas está na lei. E aí? Aí o empreendedor volta para casa com um indeferimento. Uhum. E aí ele vai ficar brigando 2, 3 anos? Não, ele vai para Cravinhos. Sim, É mais fácil, sim. mais rápido. O prefeito tá assim, ela vem, É. vem para verdade. cá. E parece que os burocratas não entendem que isso não reflete, não é na vida do empreendedor, é na família do empreendedor e na família dele também, Sim. né? De toda Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto parece ter um chiclete, né? Que não deixa andar. E aí a visão, né? A visão a visão mais liberal, né? Ela traz isso, né? Ela traz esse desenvolvimento, né? Ela traz essa possibilidade das coisas fluírem mais, né? Então é muito também da forma como se vê o mundo, né? A Uhum. forma como se vê o mundo, a Com forma certeza. como você vai instituir as leis, a forma como depois você vai aplicar as leis também, né? É engraçado que Ribeirão tá se tornando uma cidade dormitório, né? É. Eu conheço várias pessoas, mais de uma, inclusive minha irmã. Um abraço pra ela. Ela trabalha na Shopee, minha irmã. Aí eles vêm buscar, né, de van, a equipe e tal, e leva pra lá. Eu conheço gente que trabalha na Ouro Fino. Uhum. Muitas pessoas. Então, assim, não tem, assim, é estranho, né? A Ribeirão, que é a cidade maior aqui do entorno, tá se tornando Aí dormitório. posso e como que isso atrapalha, né? A gente tem o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Conselho Municipal do Idoso, que recebe, né, doações dessas empresas. E aí Ribeirão Preto, que tem a demanda, né, para atender as crianças maior do que Cravinhos, do que Sertãozinho, né? Tem mais idosos e Uhum. mais crianças, para onde vai o recurso? Ao invés de vir para Ribeirão, vai para Cravinhos, Sim. E é, vai para Sertãozinho. e é perceptível, né, o crescimento das cidades. Parece que Ribeirão Preto está sendo sugado, né? Você vê o crescimento de condomínios, de casas, tudo indo para o lado da Zona Sul, né? É óbvio que também isso é uma questão estratégica, mas Ribeirão Preto parece estar indo para lá. O centro do interior paulista parece que está indo para esse rumo, né? Uhum, é verdade. Onde está o emprego, né? Sim.